Vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais um podcast do Minuto do Imóvel. Aqui a gente tem a intenção de levar até você, parceiro, amigo, clientes, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje eu estou com o fundador, sócio, presidente da Galvão Consultora, José Luiz. José Luiz, muito obrigado pela sua presença, você compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento conosco. Júnior, é uma alegria estar falando aí do mercado imobiliário, né? Um pouquinho aí da minha vida aí, já de mais de 40 anos aí nesse mercado, né? Passando aí por várias fases, né? Muitos momentos aí de macroeconômicos que influenciaram muito, provocaram até de certa forma o modelo como a Galvão atua hoje no mercado, as experiências aí que a vida me deu de trabalhar como engenheiro, num momento onde a gente se formou e não tinha emprego, né, do nosso grupo todo que entrou na faculdade de engenharia, apenas 27 pessoas se formaram, e o nosso convite era igual um classificado na época de jornais, né? Procura-se emprego. E aí tinha um nome ali de cada um dos engenheiros formandos. Então, é claro que foi um período difícil, né, de recessão, mas a gente persistiu aí na fundamentação aí do que a gente aprendeu. Tivemos a oportunidade aí de fazer um curso excelente. Eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a todos os bons professores que eu tive, né? Foi muita sorte ter professores como o Bericilas, Carlos Augusto, Nogueira da Gamas e inúmeros outros aí, né, que eu poderia citar o nome, mas eu me formei e, enquanto estudava, eu também dava aula da Escola Técnica Federal, tive também bons alunos, boas oportunidades, e depois ingressei, né, no mercado de trabalho, e quando eu formei eu tive a oportunidade ou de continuar como professor, era professor da escola técnica, né, para o que eu tinha e para a minha situação da época, eu me sentia até bem remunerado pela escola técnica, um emprego federal, né, mas tem momentos que você tem que retroceder para avançar. Então, aceitei diminuir muito a minha remuneração para colocar números aí para 1/5 do valor. Eu fui ser auxiliar de engenheiro da Encol. E aí eu agradeço aí também a oportunidade de ter trabalhado com o superintendente, né, o Ageu Ramos Neto, que é meu ídolo até hoje, com quem eu aprendi demais. Foi um ano que eu passei na Encol, e esse ano valeu uma pós-graduação absurda, né? E depois ingressando aí com projetos. Na época o Espírito Santo não tinha escola de arquitetura, então eram os engenheiros que supriam também esse mercado. Desculpa te interromper, isso foi em que ano? 78. 78. Só para quem está assistindo a gente aqui, o senhor formou na UFES como engenheiro, não é isso? Como engenheiro no primeiro semestre, né? Perfeito. E naquela época, o diploma que eu tenho, ele dá direito a você fazer um pouco mais do que o engenheiro que forma hoje, né? Projeto elétrico de baixa tensão, a própria arquitetura na época, né, que, como eu falei, o mercado era suprido pelos engenheiros na época. Você vê hoje assim um dos grandes arquitetos aqui da Grande Vitória, Diocélio Gracelli, é engenheiro também, né, mais ou menos dessa época, e inúmeros outros aí. Você tinha também arquitetos formados no Rio, em Belo Horizonte, que vinham suprir o mercado. E eu dava aula na escola técnica e já fazia cálculo estrutural. Então, eu fazia o projeto arquitetônico, o cálculo estrutural, fazia os projetos todos de instalações, e, graças a isso, a gente formou o nosso primeiro grupo de condôminos, que eram amigos, que a gente comprou o terreno e dividiu ali o valor do terreno em 10, né?
e eu fiz todos os projetos de graça. Terreno esse na Praia da Costa, né? Onde tem um prédio até hoje, né? Exatamente, é o edifício Fazenda da Praia. Você olha lá no prédio, né, o prédio é bem mantido pelos moradores, de uma certa forma. Então, você vê lá o prédio lá, feito há 40 anos atrás, e a gente ainda tem orgulho, né, daquela arquitetura, do prédio, do que ficou, e aquilo que impulsionou, né, nossa carreira. Mas foi assim, foi fazendo todos os projetos de graça para 10 amigos, também indo atrás, porque eu também era engenheiro credenciado pela Caixa Econômica Federal, para acompanhar obras de terceiros, de construtores, de quem pegava um financiamento e tinha que ter o acompanhamento para fazer a liberação mensal dos valores ali financiados. Então, a gente fez 10 processos de financiamento, a Caixa financiou pelo pior cadastro. Aí definiu, o pior cadastro definiu qual era o valor a financiar, e aí teve 10 financiamentos ali do mesmo valor, só que o dinheiro só seria liberado depois que a gente fizesse a nossa parte de contrapartida em relação ao valor total de que a Caixa avaliou que custaria o empreendimento. Bom, isso é meio complexo hoje. Hoje a Caixa libera simultaneamente com o valor, né? Mas na época não. Na época, medição de obra hoje. Na época você tinha que colocar os recursos seus para depois a Caixa entrar liberando só o que complementasse o que fosse necessário para garantir para a Caixa que a obra seria concluída. E assim a gente fez o primeiro empreendimento, Fazenda da Praia, e aquele empreendimento foi mais ou menos, na época, Vila Velha não tinha quase prédio nenhum, né? E esse modelo deu muito certo, as 10 pessoas muito satisfeitas com o modelo e comentando em tudo quanto é lugar, do grande ganho que teve, participando, construindo seu próprio apartamento, e ainda com dinheiro da Caixa. Então, se você pegasse o valor que todo mundo vendeu o seu apartamento e comparasse com o valor que tirou do bolso, era uma rentabilidade absurda, né? Muito grande. Então as pessoas vão fazer mais, e a gente saiu, né? Continuou fazendo, e a gente foi aprimorando também a cada empreendimento para chegar no modelo que a Galvan tem hoje, onde a nossa principal preocupação é ser justo entre todos no grupo. Então, quem fica com um apartamento melhor situado, né, com a melhor vista, etc., contribui um pouquinho mais. Quem fica com a pior unidade contribui menos. Mas, assim, a gente buscou todas as formas de estabelecer equidade entre todos os participantes do empreendimento. Então, hoje a gente tem uma empresa assim, que eu me orgulho aí de ter passado aí por todas as fases aí desses 40 anos, de altos e baixos. Muitas empresas aí ficaram aí pela metade do caminho. Sim. Então, com propostas e com um projeto assim que aparentemente seriam muito mais lucrativas, porque são empresas que vieram ao mercado para vender apartamento. E a Galvan não. A Galvan veio ao mercado para vender fração de terreno e fazer com que os próprios condôminos construam seus apartamentos, mas num conjunto chamado condomínio fechado, e dentro, né, da lei que é incorporação, né? Não então é condomínio, não é incorporação. Não existe isso. Sempre que você vai fazer alguma coisa que você vai dividir em unidades, então isso é incorporação. Tem que ter um incorporador, tem que ter alguém responsável pela Receita Federal, tem que ter alguém responsável pelo grupo, mas a conta bancária é do grupo, é do condomínio. A Galvan só administra essa conta, como um síndico administra a conta do prédio onde você mora. Tem uma comissão de representantes eleita pelos próprios condôminos, né, para quem a gente tem que prestar conta todo mês.
e seguir assim na obra. Então, são os próprios condôminos que constroem as suas unidades, através da Galvan, e com uma regra muito bem definida, numa escritura pública declaratória da convenção que é estabelecida para que todo o grupo obedeça, né? E a Galvan, principalmente como administradora, trabalha em cima daquelas regras que foram definidas anteriormente. É a mesma regra que existe hoje em qualquer prédio na convenção do condomínio edilício, do condomínio já pronto. E com essas regras, então, as pessoas aderem ao condomínio, fazendo parte do condomínio, e eu tenho a grata satisfação de que todas as pessoas que participaram do nosso condomínio nesses 40 anos ganharam bastante. Ganharam como o empresário que contratou uma construtora para trabalhar para eles. Esse prédio que o senhor está falando que é a Fazenda da Praia, para quem não conhece, é Hugo Musso com 15 de novembro, não é isso? Isso, perfeitamente. Baseado nessa história que o senhor passou para a gente, posso dizer que é ali que nasceu um condomínio fechado? Ou já tinha alguma outra empresa que já praticava o condomínio fechado aqui no Espírito Santo? Nós estamos falando de 81, né? 82, 83. Exatamente. Isso. Muitas coisas aconteceram ligadas a isso. Uma foi, eu trabalhei 1 ano numa construtora do Rio de Janeiro, o Giboc, que construiu ali em frente ao Libanês um empreendimento para a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, e eu vi ali que enquanto para uma pessoa normal um apartamento custava X, para esses funcionários do Banco do Brasil, nesse empreendimento, o apartamento custava mais ou menos a metade. Né? Então, isso aí já deu uma luz. Outra coisa também, 5 médicos se uniram, compraram um terreno e construíram o Hospital Santa Mônica. Então, ao invés de comprar, você pode comprar o terreno e você fazer. Né? Então, eu vi isso. E também um amigo meu entrou num condomínio fechado em Vitória, feito pela Metron. A Metron, a RS, faziam muitos condomínios fechados em Vitória. Então, o condomínio fechado em Vila Velha, eu fui o primeiro a fazer. A Galvan, na época porque como era engenheiro autônomo, mas ele já existia e eu basicamente copiei o contrato da Metron, né, empresa aí que eu tenho assim, uma afeição muito grande por ela, pelos proprietários dela. Aliás, eu elejo pessoas assim durante minha vida inteira aí que desenvolveram, que cresceram. Eu observo com muita admiração a todos esses grandes líderes aí da área empresarial, que eu posso acompanhar de perto. Gosto de ler livros de empresários, né? Acabei de ler agora o livro do Elon Musk e você não concorda com tudo, você critica alguma coisa, você vê alguma coisa, mas você vai vendo ali como é que essas pessoas, né, inspiraram o que existe hoje para a gente aí, né? Steve Jobs, Bill Gates. Então, eu acho que é sempre bom a gente ler esses livros e tirar um pouquinho ali do que a vida te dá de oportunidade de você, em uma coisa ou outra, tentar aproveitar as oportunidades, né, que surgem para a gente. O ideal é você aprender com o erro dos outros, né? Não é verdade? Também isso, né? Mas quando você se lança cedo como empresário, você acaba apanhando muito com seus próprios erros, né? E você tem que ter a humildade de saber que errou. Você tem que ter a humildade também de saber no que você é bom, no que você pode contribuir para a empresa, no que você depende de outras pessoas que você tem que se alinhar. Né? Nesse ponto aí,
A Galvan, do que é hoje aí, ela deve muito ao Expedito Ximenes. Também o Eberson e o Ailton também colaboraram muito, né? Foram engenheiros que trabalharam no início da empresa, que a gente trouxe para sócio. Hoje eles não estão mais como sócios. A oportunidade que a gente teve aí durante aí quase 5 anos de ser sócio do Carone, o que eu aprendi aí com o Sérgio Carone, com o Júnior, né? Tudo isso você vai agregando, você vai particularizando aquelas coisas que você considera importantes. E hoje aí com 70 anos de idade, né? E com mais de quase 50 anos aí de profissão, de ter atuado na engenharia aí praticamente aí em todos os setores, de professor a projetista, a executor. Tive a oportunidade de fazer projetos para muitas construtoras. O primeiro projeto da Canal foi eu que fiz, e todos os projetos, estrutura, arquitetura, tudo, da Canal, edifício Tufiboais. Bacana. Fiz muitos projetos para outras construtoras, e fazia simultaneamente para outras construtoras e também fazia para a Galvan. E aí depois você vai assumindo uma posição gerencial, você vai mais conferindo a questão da arquitetura, passa a ser mais palpiteiro do que o cara que faz o projeto, né? Mas com muito amor, né? À engenharia, ao que a gente faz, com muito amor aos nossos condôminos, né? Que no início eram 10 amigos ali, né? De fé, de estar junto, de jogar vôlei na praia, eram esses 10 amigos. Eu estendo até hoje, assim, qualquer condômino da Galvan, eu tenho um carinho enorme por eles, tenho um carinho enorme pelas crianças. E quando a gente está trabalhando num prédio, na arquitetura, no projeto, eu me reporto, assim, eu volto à minha vida como se eu fosse criança e busco o que eu gostaria de ter se eu fosse criança e morasse nesse prédio, o que eu gostaria de ter se eu fosse adolescente e morasse nesse prédio, como eu já passei por todas essas fases de vida. Então, eu acabo tentando fazer um prédio como se fosse para mim mesmo, né? Então, tem muita coisa do que eu gosto nos prédios da Galvan. Mas isso foi assimilado pela equipe toda. Então, você tem lá toda a equipe de projeto, a gente tem um quadro grande lá de arquitetos dentro da Galvan. Mesmo quando a gente contrata projeto de outros bons arquitetos aqui que servem o Espírito Santo, mas sempre passa pela auditoria interna ali da Galvan, buscando ver a funcionalidade, se realmente aquilo que a gente deseja, né, para a gente está colocando aí à disposição aí daquele condômino que vai entrar para participar do condomínio. Então, seja no aspecto financeiro, do condômino também pagar aquilo que é justo, que seja pago, dele ter aquilo que é justo, que ele tenha. Então, nessa vida aí de 40 anos aí de construtor, eu até digo assim, eu não sou um bom executivo, né, aquele executivo formado para ser executivo. A coisa para mim é mais natural. Como eu falei aqui no início da entrevista para você fica livre para me perguntar o que você quiser, me espetar do jeito que você quiser, porque a transparência, cartas na mesa e a verdade resolvem todas as coisas, né? Todos os filmes, novelas que começam com uma trama, tem uma verdade encoberta, tem alguma coisa ali escondida, mas a solução de tudo e um filme acaba bem quando a verdade vem à tona, né? Então, a vida de condomínio, a vida de conviver hoje assim, com 500 condôminos, 400 condôminos, 300, muito diferente daqueles 10 amigos do primeiro empreendimento, mas
com a mesma filosofia, né? A gente não pode, não tem condição de ter contato mais com todas essas pessoas, mas eu fico extremamente feliz, às vezes no aeroporto, no restaurante, algum lugar que eu esteja, que alguma pessoa vem e se apresenta para mim: eu sou condômino da Galvão, você tivemos junto lá naquela assembleia e tal. Legal. Porque fica difícil hoje que eu conheça todas as pessoas, mas quando a pessoa fala que é condômino da Galvão, aquilo o meu coração já fala diferente, assim, eu fico num agradecimento enorme. E quando eu vejo as crianças aí hoje, às vezes assim, com o Galvinho, né, que é aquele bonequinho Sim. que a gente produziu, com todo carinho, então dá vontade de fazer cada vez mais para as crianças, fazer cada evento. Vocês fazem evento também nos condomínios, né? Festa junina, festa de final de ano, né? Vocês interagem com os condôminos, né? Não é só a entrega do apartamento. Né? A gente procura de alguma maneira participar da sociedade, patrocinar alguma coisa do futebol capixaba, patrocinar atletas, né? Surf, que se destacam aí na questão de surf e tal. Você tem verba limitada para isso, né? E numa ocasião eu aprendi até com o Tônio dos Couros, quando ele foi lá me vender lá para eu fazer propaganda no programa dele, e que eu falei para ele que o público do programa dele, da rádio que ele trabalhava, não era o público de clientes da Galvão. E aí ele me ensinou uma coisa muito importante e que eu, a partir dali, passei a seguir. A Galvão hoje não pretende, não faz propaganda só para o seu público. Eu quero que um trabalhador da Galvão, um ajudante, um pedreiro, um carpinteiro, quando ele vê uma propaganda da Galvão, seja na televisão, na mídia social, no rádio, ele sente orgulho da empresa que ele trabalha e de que ele possa falar assim: essa empresa aqui que eu trabalho. Então, a construtora que causa tantos malefícios assim e problemas, né, para a sociedade. Imagina o barulho que você causa para o seu vizinho, para todo mundo que está no entorno da obra ali, convivendo ali com um dia de concretagem, um caminhão na rua. Então, é muita coisa, né, negativa do ponto de vista da construção civil, mas tem muita coisa positiva. E é o lado positivo que a gente, né, busca ressaltar aí, porque as pessoas precisam morar bem, precisam ter um mínimo de qualidade de vida, ter aquela vontade de chegar em casa, né, e ter um apartamento legal, né, bem construído, bem mantido, com o mínimo de problema possível, embora não exista nenhum imóvel sem problema. Mas a Galvão tem um departamento interno próprio para atender a esses problemas e busca ser muito justa, tanto consigo próprio, né, com a própria Galvão, quanto com o condômino, e sempre aponta uma solução e se aquilo está dentro da garantia, ou se a gente percebe que é uma falha da obra, alguma coisa assim, a gente tem assim, né, sempre um desconforto, né, para o condômino existir o problema, mas a gente procura amenizar da melhor maneira, mas com senso de justiça, inclusive colocando também o lado da Galvão. Zé Luiz, nós sabemos que a Galvão Construtora é um sucesso, né? Ela já está no mercado há bastante tempo e eu queria ouvir a sua opinião, o porquê desse sucesso todo. Empreendimentos da Galvão, se a gente pegar na última década, né, a maioria dos investimentos praticamente dobrou de valor, né? Chega a 25% ao ano. E se você for ver questão de vendas também, são produtos que vendem por si só, apesar de ter uma equipe, né, própria de corretores internos, mas o produto se vende. Qual o principal fator que você acha, lógico, né, que isso tudo está envolvido aí 4 décadas, né, de estudo, de
de conhecimento, de mercado. Quando você vai lançar um prédio, você vai estudar também qual o público que você vai atingir, qual o tipo de imóvel que você vai construir. Mas qual que é o principal diferencial assim, da Galvan, na sua opinião, para esse sucesso todo? Olha, e a valorização também, né? Porque a valorização a gente não consegue se pegar comparado com outros. Nós temos boas empresas aqui no cenário, muito boas, no Espírito Santo. Mas se você for ver, realmente a Galvan ela é referência no que diz respeito à valorização. Tanto é que pode comprar, que às vezes a gente é o mais conservador possível, eu falo isso porque eu vendo Galvan também, então às vezes é o mais conservador possível, vai dobrar de preço aí pelo menos nos próximos 4 anos. E às vezes nem demora isso tudo, né? O próprio investidor repassa a unidade dele, né? Antes de completar aí a entrega do condomínio. Então eu queria ouvir do fundador, do presidente, qual é a sua opinião a respeito disso. A Galvan sempre foi muito preocupada em retribuir, em devolver a confiança que é depositada nela. Esse modelo de condomínio fechado, ele já foi um modelo assim com muita desconfiança, né? E inúmeros problemas nesse modelo acontecem, né? Às vezes a pessoa fala que o imóvel vai custar menos do que está com a previsão de custar. Você tem uma série de situações que a Galvan também buscou mitigar, né? Por exemplo, no caso da Galvan, embora o condômino tenha que pagar todo o custo da obra, e a legislação assim determina, se a obra ficar mais do que 10% acima do que estava previsto, claro, em CUB, a Galvan cobre. A Galvan também não cobra taxa de administração se o valor excede aquele que estava previsto. Então, você vai mitigando, você vai tirando todas aquelas possibilidades que possa gerar desconfiança, né, o conflito de interesse entre a construtora e o condômino. Mas eu acho também que a própria especificação. A Galvan não tem nenhum empreendimento com revestimento externo em pintura, que você precisa, depois de uma manutenção garantida do prédio. E a vida do prédio, dos condôminos, muda muito, né? A capacidade financeira de um condômino, ela não permanece por todo o tempo. Então, às vezes, o condomínio precisa fazer uma reforma, uma obra, alguma coisa assim, e nem todos os condôminos podem arcar com aquilo que o empreendimento precisa. Então, o fato da gente especificar e trabalhar com obras, muito preocupado no que vem depois em termos de manutenção. Então, você pega ali, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, o edifício Losânio, Heber Lacerda, ali na frente de pedra, em frente à padaria Pão e Companhia. Eu estava com um amigo do Rio ali na frente, passando, e eu apontei para ele e perguntei assim, você sabe quanto tempo tem esse prédio construído? Ele falou para mim, há uns 7, 8 anos. E realmente a aparência do prédio, para quem passa na rua, é isso. E o prédio aí tem mais de 30 anos. Então, eu acho que isso é uma das coisas que faz a diferença. Mas a gente tem muito amor pela construção. A gente erra, né? Às vezes o condômino fica chateado com o erro nosso e tal, mas a gente é humano, né? Nunca há um erro de intenção. Há um erro de fatalidade, da dificuldade. Você trabalha com a mão de obra que é difícil. Claro. Por mais amor, né, e trabalho que os nossos engenheiros, nossos encarregados tenham aos nossos funcionários, porque isso realmente acontece na Galvan. Se um engenheiro, um encarregado, alguém destratar um empregado porque ele é ajudante ou alguma coisa nesse sentido, ele está fora da Galvan no dia seguinte. As pessoas são iguais, seja o ajudante, seja eu, seja você, seja... Todo mundo merece o respeito, merece... e tem que trabalhar feliz ali com o que está fazendo. A gente
quase não tem questão aí de obra boicotada por um trabalhador insatisfeito, alguma coisa nesse sentido. É claro que você tem uma quantidade tão grande de empregados, né? Até numa família onde tenham muitos irmãos, você tem problemas a administrar, você tem alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito muito assim, onde as pessoas enxergam assim, o amor, o respeito, eu acho que acaba fazendo melhor. Eu tenho assim, um orgulho na minha vida, aí, eu fui empresário, além de construção, tive outras coisas e tal. A gente nunca atrasou o pagamento de funcionário. Às vezes a pessoa, mas é fácil, porque você trabalha com o dinheiro dos outros, com o dinheiro dos condôminos, é lógico, mas eu não vou adiantar a obra, eu não vou correr com a obra e ficar com caixa desprevenido para honrar com os funcionários ou com fornecedores. Também tenho orgulho de dizer que nenhum fornecedor da Galvan deixou de receber na data do pagamento, seja quem for. Você que é corretor de imóveis, não pode ter no mercado nenhum corretor insatisfeito com a Galvan, que a Galvan não reconheceu o trabalho dele, não quis pagar a comissão. É claro que existem determinadas situações que a pessoa acha que tem direito, a gente acha que não tem, então a gente conversa e tudo mais, porque às vezes numa venda de um imóvel aparece 3 corretores como promotor daquela venda, mas você tem regra definida, a regra do primeiro que apresenta, e hoje fica muito fácil aí, porque você tem aí o celular, né, e você tem o WhatsApp, você tem e-mail que marca ali o horário, quando foi o contato e tudo que aconteceu. Ferramentas de marketing de relacionamento, né, que você consegue monitorar isso tudo. Né? Eu gostaria que a Galvan tivesse mais bem estruturada do que está hoje, para ela poder absorver um volume de obras maior, né, do que o que ela está executando. E isso também gera um certo cuidado, né, de você lançar um empreendimento depois que você lança outro. Né? Mas nós estamos entrando aí com o nosso primeiro empreendimento na Serra, assim, muito motivado pela localização, pelo propósito, inclusive, da prefeitura de valorizar o eixo ali que vai da praia de Laranjeiras até a região das praias, e com muito cuidado, protegendo aonde tem que ser protegido, né, liberando o que tem que ser liberado, mas assim, a prefeitura agindo, né, como parceira, com muita responsabilidade, com muita exigência, mas não se colocando contrário, nem dificultando a vida empresarial. A Serra tem crescido muito com isso. Nós estamos tocando tanto no assunto aqui de condomínio fechado, né? Mas muitas pessoas às vezes não têm um conhecimento do que se trata o condomínio fechado. Você consegue explicar para a gente? Vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Imagine que você quer construir uma casa para você. Você não quer comprar uma casa pronta, você quer construir a sua casa. O que você faz? Você compra o terreno e você vai construir. Você pode buscar uma construtora ou contratar um construtor, e aí você vai comprar o material de construção e você vai seguir, né, com a obra. Quando a casa estiver pronta, você vai lá no cartório de registro de imóveis e vai averbar naquela escritura do terreno, que agora ali, aquele terreno não é mais só terreno, que você construiu uma casa ali. Imagine que um grupo de pessoas façam isso juntos, porque ele não quer uma casa, ele quer um apartamento. Então, esse terreno que é comprado para fazer o prédio, você tem que dividir em frações. Só para dar um exemplo, imagine 10 pessoas. Divide o terreno em 10 frações, cada um é dono de uma fração dessa, e vocês 10 juntos vão construir o edifício, cada um construindo o seu próprio apartamento. Só que edifício é uma coisa mais complexa, né? Depende de mais tecnologia, de mais conhecimento,
você de mais risco em termos da segurança, do que representa. Então, a Galvan se propõe a fazer isso para esse grupo. Esse grupo pode ser um grupo de amigos que você tenha, mas se você não tem esse grupo de amigos, né, para propor isso para a Galvan e dizer que esse grupo de amigos quer que a Galvan construa para eles, a Galvan vai fazer o seguinte, ela vai facilitar para que ela faça isso. Então ela vai aprovar um projeto na prefeitura, em cima daquele terreno, vai dividir as frações ideais, vai dividir o valor que cada um tem que contribuir em função do apartamento que cada um vai ficar no final da obra pronta, vai providenciar todas as coisas de cartório, de legalização, de condução da obra, melhor do que tudo, vai se responsabilizar por você diante da Receita Federal, vai responsabilizar por você diante da Justiça Trabalhista, ou seja, você vai ficar ali controlando a construtora, recebendo a prestação de conta da construtora, através de uma comissão de representantes que você mesmo vai eleger entre o grupo de vocês, e no final você vai ter seu apartamento. Só que você não comprou um apartamento, você construiu o seu apartamento da mesma forma que no exemplo eu estava falando, que você construiu a sua casa. Mas aí não é você que vai lá no cartório averbar o seu apartamento. A Galvan também vai fazer isso para você. E no final você vai ter o seu apartamento, né, construído no modo de condomínio fechado. É um condomínio fechado ali entre vocês, mas construído e administrado pela Galvan. Inclusive, administrando a relação entre vocês que são condôminos, quanto que cada um contribuiu, quanto que cada um não contribuiu, se alguém atrasou um mês, se alguém não atrasou um mês, se alguém falhou com o grupo ou não falhou com o grupo. Então, toda essa administração a Galvan faz. Repare que a Galvan ela faz 2 serviços. Um é administrador do condomínio, onde organiza todas as coisas e faz com que todo mundo atenda ao que está escrito na escritura pública declaratória de convenção do condomínio na fase da obra. E a outra coisa que a Galvan faz é construir a obra, né? Então, todas essas regras são estabelecidas da melhor maneira possível para dar equidade. Não pode um condômino levar vantagem sobre os outros, e nem os outros levar vantagem sobre um condômino. Então, ao longo aí desses 40 anos, a gente foi cada vez mais se aperfeiçoando, no sentido de que a gente proporcione ao grupo que a gente forma o máximo de equidade. Assim que é o condomínio fechado da Galvan, com observação absoluta de seguir rigorosamente a Lei 4.591, que chama condomínio fechado de incorporação por administração a preço de custo. E aí você tem uma série de exigências na lei, uma série de regras a seguir, e a Galvan segue absolutamente todas as regras para que realmente todos sejam bem servidos. E a filosofia dessa lei, ela é fantástica. É uma filosofia onde o grupo de condôminos sobrepõe a tudo, ou seja, o interesse da sociedade se sobrepõe ao interesse de cada condômino em particular e também da construtora. Então, essa filosofia de preservar o interesse da sociedade faz com que a coisa funcione muito bem. Então, se você pretende montar um condomínio, seguir na mesma linha da Galvan como construtor, ou um engenheiro que se formou agora, como eu, formar um grupo de condôminos para fazer um prédio, busca seguir rigorosamente a Lei 4.591, no que diz lá incorporação por administração a preço de custo, que você vai proporcionar aos seus amigos, às pessoas que você trouxer para trabalhar com você,
uma valorização muito grande. Então, realmente, os empreendimentos da Galvão, ao longo desses 40 anos aí, e aí é interessante que o meu filho, que é diretor financeiro da Galvão, ele é muito mais bem preparado do que eu nessa parte, com pós-graduação e tudo mais. Como é que é o nome dele? Felipe. E o Felipe fala comigo: pai, você não pode falar para as pessoas que entram no condomínio e que depois ele dobra de valor e tal, quando ele está terminando aí, um pouquinho depois de ter terminado. Eu falei: mas Felipe, isso aconteceu nos 40 anos da Galvão, em todos os condomínios praticamente aconteceu isso, num dobrou, no outro até triplicou, e todo condomínio da Galvão sabe disso. Mas quando você vai falar em questão financeira e tal, você não pode prometer para o futuro. Falei: não, tudo bem, então eu vou falar que no passado aconteceu assim e que no futuro a gente espera que seja assim. Mas o futuro, se eu considerar há 10 anos atrás, o futuro de 10 anos atrás aconteceu isso e eu espero que vai continuar acontecendo. É claro que, no momento de crise, no momento aí, às vezes, uma crise mais alongada na construção civil, e a gente já passou por isso, o valor de custo, o preço de custo, ele encosta na curva, que é uma onda, que é a curva do mercado. O mercado está bom, aí está ruim, está bom, está ruim. Como qualquer outro mercado. Como qualquer outro mercado. Agora, o custo não. O custo sobe todo mês. Então, você entra num condomínio da Galvão, aquela unidade que custa, por exemplo, 300 cubes, a cada mês ela continua custando 300 cubes. Só que 300 cubes em real não é a mesma coisa todo mês. Então, o imóvel da Galvão realmente sobe de preço todo mês. Isso não tem jeito, porque é o custo. Vai deixar de acontecer isso o dia que o cimento abaixar de preço, o dia que o ferro abaixar de preço, que a mão de obra abaixar de preço. Então, se acreditar nisso, aí o preço pode abaixar. Então, o preço sempre aumenta. Ah, mas você não pode dizer que dobra de valor. Não, eu posso dizer que sempre dobrou. Agora que o próximo empreendimento vai dobrar, aí realmente você tem razão, eu não posso dizer. Mas eu vou continuar acreditando que vai acontecer o mesmo. Perfeito. Não só explicou, como deu conselho também para quem quer empreender nessa área, né, baseado na lei. Aproveitar que a gente está tocando nesse assunto aqui, eu acho que para você que está buscando um imóvel, o momento está bem propício. Por quê? Porque o CUB deu muito baixo, né? A valorização do imóvel está dando mais do que a correção. Então, né, queria que você pontuasse isso daí. Para você que está buscando um imóvel para comprar ou para investir, para conciliar, né, uma boa moradia com um bom investimento, eu acho que o momento, né, a gente está com um lançamento também para poder fazer da Galvão aí. Então, fala um pouquinho sobre esse cenário que a gente está vivendo hoje, né, apesar da parte de instabilidade um pouco política, né, que também está passando por todos os mercados, mas o nosso mercado é muito bom. Não existe nada a médio e longo prazo que dê mais do que o investimento imobiliário. É lógico que tem aplicações de grande risco, né, que tenha as turbulências, né, mas você pegar médio e longo prazo, nunca vai ganhar do imóvel. Olha, eu mesmo me pergunto, né, sobre determinadas situações aí que a gente está passando atualmente no mercado imobiliário. A gente fez um lançamento aí, tem mais ou menos uns 40 dias atrás aí, né, do Augusto Faria. Quer dizer, em um único dia, viabilizou o condomínio. Deve ter 70% aí das adesões no único dia. É claro que já tinha uma lista de pessoas interessadas e tal, que passam lá na obra, vê a nossa placa lá, inscreva-se para participar desse condomínio, os corretores parceiros também, né, que trazem interessados e oferece essa oportunidade para outras pessoas. A Galvão tem tanta credibilidade que quando a pessoa entra num condomínio, normalmente, você vai ter esse percentual aí, que a gente já conversou sobre isso, a mesma pessoa compra mais de um Galvão, não é isso? Então, esse banco de dados que você tem aí, tem tudo a ver com o que você está falando, né, da venda também dos 70. Não são necessariamente 70 pessoas novas, né? São pessoas que já pegaram o histórico lá de valorização, né?
para poder adquirir. Eu tenho impressão, eu não posso afirmar isso, mas eu tenho impressão que talvez no Brasil não tenha nenhuma construtora que tenha tanta repetição das pessoas participarem no condomínio, né? Isso acaba, às vezes, aumentando muito a nossa responsabilidade, porque a pessoa entra para ter seu próprio apartamento, para morar e tudo mais. Aí depois começa a entrar para ser condômino, pagar preço de custo, para depois vender a preço de mercado. Então, realmente, até a Marisa Martins, né, ela morreu recentemente, mas ela foi a rainha imobiliária aqui da nossa cidade, né? Todo mundo, a gente, quando começou o primeiro terreno da Galvan, esse dos 10 amigos, foi ela que vendeu e tal. Que bacana. E uma vez a Marisa falou comigo: Zé Luiz, os apartamentos da Galvan são tão caros. Eu falei: Marisa, ela é muito caro depois que a obra fica pronta, mas quem ganha dinheiro com esse caro é o nosso condômino, porque para o nosso condômino ele é muito barato, porque ele é preço de custo. Agora, se depois a pessoa valoriza pelo empreendimento que pela especificação que foi colocada no apartamento e pelo que representa, e a gente é muito cuidadoso com materiais, né? Às vezes você tem uma fachada que aparentemente é bonita, rebuscada, e você olha e tudo mais, às vezes você assim, mas a Galvan, os prédios são sempre do mesmo jeito, da mesma forma e tudo mais. É porque a gente olha muito e pensa como que esse prédio vai estar daqui a 10 anos. Então, aquela coisa rebuscada, às vezes aquele aplique que você faz na fachada para ficar bonito e tal, aquilo tem que ser mantido, né? Então, a gente também tem essa preocupação aí, de você trabalhar com materiais, alguma coisa que seja fácil, né, de dar manutenção. E a gente já falhou em alguns pontos nesse aspecto. Às vezes você faz um prédio, faz uma arquitetura, faz uma fachada ou alguma coisa e dificulta muito para o condomínio manter aquilo intacto, bonito, né, por muito tempo. Então a gente hoje é conservador nisso, mas eu acho que é o caminho, né, de você buscar e você pensar: eu estou construindo para mim, então eu quero uma coisa que seja fácil, que seja mantida em condições perfeitas por muito tempo. Perfeito. Professor, eu vou chamar de professor agora, está tendo uma aula aqui agora. Vamos falar das expansões, tanto a nível estadual, né, que vocês já fizeram várias obras no Rio de Janeiro, né? Você pontuar um pouquinho sobre isso, e eu vou emendar outra pergunta, falando também para você pontuar a experiência que vocês tiveram, né, nos Estados Unidos, ali na Flórida, em Miami, né, naquela região onde foi feito um estudo, a princípio de um hotel, né? Isso. E depois acabou sendo vendeu o terreno em 2023, se não me engano, né? Por cadê minha cola aqui? 175 milhões de reais. Então, queria que você pontuasse esse cenário aí, porque que te levou, né? O que levou a Galvan a começar a construir em outro estado e também fora do Brasil? Olha, o que levou foi o seguinte: a gente verificou que tinham inúmeros condôminos entrando no condomínio da Galvan, e cada vez um número maior de pessoas que não buscavam mais, como a gente foi criado lá no início, não buscava mais um apartamento para morar. Eles entravam no condomínio para depois vender. E aí, quando você vai acumulando uma quantidade muito grande de gente que entra para pagar preço de custo e vender a preço de mercado, o que acontecia? Quando o empreendimento estava pronto, existiam muitas pessoas vendendo. E aí aparecia um comprador, ficavam as pessoas que estavam vendendo brigando por esse comprador, né? É uma lei que todo mundo conhece aí, né, de mercado. Então havia um excesso aí de oferta no momento que o prédio estava pronto. É claro que aquelas pessoas mais cuidadosas e vamos dizer assim, e mais sabidas, né, talvez aí, ficavam esperando
as pessoas mais afoitas venderem com lucro menor, para depois vender com lucro maior. Então eu pensei assim, o que provoca isso? Por incrível que pareça, é a taxa de condomínio. Porque enquanto está em construção, não tem taxa de condomínio. Depois que está em construção, se você entrou como investidor para vender, mesmo você não morando, você tem que ficar pagando taxa de condomínio. E a taxa de condomínio, embora não seja tão significativa, mas ela psicologicamente, eu tenho que vender logo, eu estou pagando taxa de condomínio de um apartamento que eu não estou morando, que eu não quero alugar, e aí provocava que as pessoas vendessem. Então, a gente tinha feito aqui o Hotel Passárgada, onde a gente, né, trouxe aqui para o Espírito Santo a Accor, que é a maior rede hoteleira do mundo, e ela veio aqui operar o Passárgada. E a gente, então, começou a conhecer melhor e mais de perto o assunto de hotelaria. E aí depois construímos na Praia do Canto um hotel Ibis, com 10 condôminos, e o resultado foi fantástico, assim, em relação ao que as pessoas aplicaram, porque aplicaram a preço de custo. E depois a rentabilidade do hotel, né, administrado por todo mundo, o Ibis, e aí os 10 queriam fazer mais hotéis. Mas como é que você vai fazer mais hotéis na mesma cidade? Um hotel ia brigar com o outro. Então, nós fomos buscar então, um outro mercado que esses investidores pudessem fazer a mesma coisa, que era fazer hotel. E aí, os investidores podiam ser daqui do Espírito Santo, porque o que eles queriam do hotel era renda, não era uma coisa para morar. Então, não interessava se fosse no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar. E a gente observou que, naquele momento, o melhor mercado para hotel era o Rio de Janeiro. As diárias eram mais altas, diária média, e a taxa de ocupação também era mais alta. O Rio estava com uma quantidade pequena de hotéis atendendo o mercado. E aí a gente entrou lá, aí a gente fez e o resultado foi fantástico, e o grupo, assim, vamos fazer mais, e aí era mais investimento, o grupo teve que aumentar, teve que ser mais investidores, e aí nós chegamos a fazer 13 hotéis no Rio de Janeiro, porque depois aí o Rio de Janeiro veio com Copa do Mundo, veio com Olimpíada, o próprio prefeito do Rio de Janeiro, quando eu fiz o primeiro, o segundo hotel, ele me chamou lá para um café da manhã e me pediu se eu poderia ajudá-lo a construir mais hotéis na cidade do Rio de Janeiro. E aí foi uma coisa muito bacana, e foi o Eduardo Paes, que ele falou o seguinte: olha, os seus hotéis não são seus. Eu falei, não, eu sei que não são meus. Ele é de um grupo grande de investidores, aí, da maior parte aí do Espírito Santo. Eu falei, não é isso que eu estou falando. Os seus hotéis são patrimônio da nossa cidade. Graças ao número de hotéis, de quartos de hotéis da cidade, que eu posso reivindicar para o Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Então, eu quero que você construa muito mais quartos. A gente está alterando a legislação para facilitar isso. O hotel vai ter uma tramitação super rápida aqui no município, mas eu queria que você, que, né, já construiu aí 2 hotéis e foi bem na construção, nos ajudasse a construir mais hotéis. E aí a gente construiu 13 hotéis, e atendeu exatamente ao que ele tinha pedido, assim, mais de 2.000 quartos de hotéis no Rio de Janeiro. Outros construtores entraram também, construindo hotel e tal, e no final acabou que a cidade do Rio de Janeiro ficou com hotel demais. E quando terminou as Olimpíadas e veio a crise, aquela rentabilidade que a gente tinha, que todo mundo estava feliz com a rentabilidade aqui, nossos condôminos aqui, aí começaram a ficar meio triste, né? Porque depois das Olimpíadas, o Brasil não soube aproveitar a oportunidade de sediar uma Olimpíada, né? Como muitos países souberam aproveitar essa oportunidade, briga política, depois impeachment, e aí depois até tem a fase depois do Covid e tudo mais. Então a rentabilidade dos hotéis acabou não ficando a mesma, né? Caiu muito.
Hoje já está voltando, já está até com a rentabilidade bem satisfatória. Mas isso faz parte do mercado. Se você for ver aqui também, alguns anos atrás foram lançadas milhares e milhares de salas comerciais. Foi muito bom. Só que aí, à medida que vai lançando, né, a tendência é diminuir, tanto no aluguel quanto na venda. Então tem que esperar o mercado, né, se estabilizar novamente. É aquilo que a gente estava conversando aqui, né? São os ciclos, né? Nem tudo é um mar de rosa, né?